Será que o livro de São Cipriano protege? E por que no Brasil esse livro ficou conhecido como algo perigoso, proibido, quase amaldiçoado? Tem gente que jura que ele traz sorte e proteção. Outros dizem que só de ter o livro em casa já atrai problema. E tem também aqueles que nunca nem viram o livro de perto, mas morrem de medo só de ouvir o nome. Hoje a gente vai atravessar esse mito com calma, sem superstição e sem terror barato, para entender o que esse livro realmente é. De onde veio essa fama toda e o que ele representa de verdade na história e no imaginário popular. Se prepara, porque a história é bem diferente do que você imagina. Para começar, existe uma confusão enorme logo no nome. Quando falamos São Cipriano, a gente está misturando duas figuras completamente diferentes. A primeira é São Cipriano de Cartago, um personagem histórico real. Ele foi um bispo cristão lá no século III, um teólogo respeitado, escritor, mártir da igreja. Não tinha nada a ver com magia, feitiço ou ocultismo. A segunda figura é o chamado São Cipriano Bruxo, que não é exatamente uma pessoa histórica, mas uma construção popular. Uma personagem lendária associada à magia antiga, a pactos, arrependimento e poder oculto. E aqui entra um ponto essencial que muita gente não sabe. O livro de São Cipriano não foi escrito por nenhum dos dois, nem pelo bispo cristão, nem por esse Cipriano lendário da magia. O nome foi atribuído depois, como acontecia com muitos textos antigos ligados ao mistério, para dar um ar de autoridade. Na verdade, o chamado livro de São Cipriano é uma coleção de textos, um verdadeiro mosaico que foi sendo montado ao longo de séculos por várias mãos em diferentes contextos. Dentro dele a gente encontra de tudo um pouco: orações populares, receitas simbólicas, práticas mágicas do folclore europeu, elementos da tradição ibérica e uma mistura bem curiosa de cristianismo popular com paganismo e crenças locais. Nada ali surgiu de uma vez só. Nem foi organizado como um sistema coerente. O nome de São Cipriano funcionava como um selo de autoridade simbólica. Era algo comum na Idade Média. Atribuir um texto a um nome forte dava legitimidade e mistério. Inclusive, versões do livro aparecem em registros da Inquisição Portuguesa e Espanhola, entre os séculos 17 e 18. E aqui tem um detalhe: ele era tratado como material ligado à magia popular, não à elite ocultista. Era o livro do povo, da casa simples, do campo. Era a tradição oral que foi colocada no papel. E é aqui que acontece uma virada cultural muito importante. Em muitas comunidades rurais antigas, principalmente em Portugal, na Espanha e depois no Brasil, o livro era visto como um objeto de proteção da casa. Ele ficava guardado junto com a Bíblia, com imagens de santos. Não era visto como algo demoníaco, mas como uma defesa simbólica contra o mal e o desconhecido. Com o tempo, porém, a igreja institucional passou a combater qualquer prática que estivesse fora do seu controle oficial. E o que antes era tradição popular virou ameaça. O discurso mudou radicalmente. O que era proteção virou perigo. O que era símbolo virou pecado. O que era cultura popular virou coisa do mal. E foi assim que nasceu o rótulo de livro maldito que tanta gente conhece hoje. Então vamos deixar algo muito claro: o livro de São Cipriano não protege e não amaldiçoa. Ele é apenas um livro. O poder nunca esteve nas páginas. O poder sempre esteve na interpretação que as pessoas dão a ele. Quando a gente analisa o livro com um olhar histórico, os erros e as inconsistências saltam aos olhos. Existem referências ali que simplesmente não pertencem ao mesmo período histórico. Por exemplo, a gente encontra menções ao gnosticismo misturadas com conceitos cristãos que surgiram muito depois. Símbolos ligados à Babilônia são usados fora de contexto. As próprias ideias de Satã e Lúcifer como personagens organizados é algo que só se consolida séculos depois da época em que o livro supostamente teria sido escrito. É um anacronismo gigante. E não para por aí. Em algumas versões modernas, aquelas de capa preta que a gente vê por aí, aparecem até símbolos como o Baphomet. Só que o Baphomet, como a gente conhece hoje, foi criado por um ocultista chamado Eliphas Levi no século XIX. Mas muito depois do período ao qual o livro diz pertencer. Isso prova uma coisa de forma muito clara: o livro foi sendo atualizado, adaptado, remendado ao longo do tempo. Cada editor acrescentava alguma coisa. Cada época projetava nele os seus próprios medos e fascínios. O resultado é uma verdadeira colcha de retalhos. Tem partes com fundo histórico real, partes completamente distorcidas e partes que foram totalmente inventadas depois. É um documento fascinante, mas não da forma como as pessoas pensam. A propósito, se esse tipo de conteúdo te interessa, essa investigação sobre história, simbologia e a leitura crítica de assuntos que muita gente só trata com medo e superstição, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito a gente a manter esse espaço vivo e aprofundado, trazendo mais temas como este. A sua inscrição faz toda a diferença. Mas então, se o livro é essa mistura toda, por que ele tem tanto poder no imaginário das pessoas? A resposta não está no livro.
está na mente humana. O ser humano sempre foi atraído por três coisas: aquilo que é proibido, aquilo que promete controle sobre o invisível e aquilo que mistura medo com desejo. O livro de São Cipriano virou um espelho simbólico de tudo isso. Quem lê com medo encontra ameaça. Quem lê com curiosidade encontra folclore e história. Quem lê com fantasia projeta poder e possibilidades mágicas. Não se trata de magia real, mas de imaginário coletivo. E é importante dizer que tradição popular não é ignorância. É narrativa cultural. É a forma como as pessoas contam suas histórias e tentam dar sentido ao mundo. Esse livro, Acima do Tudo, um documento de como as pessoas tentaram lidar com o desconhecido ao longo da história, usando as ferramentas que tinham. Depois de toda essa viagem, a gente chega a uma conclusão simples, mas muito poderosa. O poder nunca esteve no livro de São Cipriano. O poder sempre esteve na mente humana, na forma como nós interpretamos os símbolos, na maneira como projetamos nossos medos e os nossos desejos mais profundos nas coisas. Livros não amaldiçoam. Livros não salvam. Eles apenas revelam quem nós somos quando olhamos para eles. Eles são um reflexo da nossa própria mente. Agora eu quero muito saber de você. Você já ouviu histórias sobre esse livro na sua vida? Ele aparecia na sua família? Alguém tinha escondido em casa? Ou ele sempre foi tratado como um grande tabu, algo que não se podia nem mencionar? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Mas vamos conversar com respeito, sem medo e sem superstição. Aqui, o objetivo é a gente conversar para entender e não para assustar. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.